Tribunal de Justiça reverte a ação e Câmara deve ter que demitir parte dos comissionados caso o recurso não seja acatado. E veja também nesta edição. Conheça os 8 projetos discutidos e votados durante a 34ª reunião ordinária. Audiência pública debate reforma da Previdência. O projeto quer obrigar estabelecimentos a terem vigilantes nos locais de estacionamento. Começa a tramitar na Câmara também 2 projetos de direito do consumidor. E o Guarani joga logo mais às 7h15 da noite. Saiba os detalhes desta partida e da semana esportiva no nosso quadro semanal. Hoje é 6 de junho, terça-feira, e está no ar o Jornal Câmara Notícia. Boa tarde, 5h06. A Câmara já apresentou recurso para tentar reverter a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que pede o corte de parte dos cargos comissionados do Legislativo. No final da tarde de ontem, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu reconsiderar a suspensão da ação direta de inconstitucionalidade, que foi exarada em julho de 2016. Na época, o Ministério Público considerou inconstitucional parte dos cargos de comissão do Legislativo, mas o tribunal decidiu a favor da Câmara. Com a decisão do TJ de ontem, parte dos comissionados vai ter que ser exonerada caso não haja uma nova reversão na Justiça. O Ministério Público ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade em cima da lei dos funcionários aqui da Câmara. Nós conseguimos um efeito suspensivo no Tribunal de Justiça e que foi reconsiderado agora pelo presidente do Tribunal de Justiça. A Procuradoria da Câmara já apresentou o recurso. A partir do momento, logicamente, que for publicada a decisão, cabe a nós cumprirmos essa decisão. Mas, logicamente, a Procuradoria da Câmara estará recorrendo ao STJ para comprovar que a ação, todo o projeto, toda a lei que nós aprovamos aqui na Câmara Municipal tem sim base legal, tem base constitucional. No ano passado, em 2 reuniões extraordinárias em dezembro, os parlamentares aprovaram um projeto que reduziu mais de 80% o número de cargos disponíveis no Legislativo. A matéria, aprovada com base na resolução interna de número 900 de 2015, ainda fixou a remuneração e especificou as atribuições de cada cargo. Quando aprovada, a resolução já eliminou 1.181 vagas ainda em maio de 2015. O texto já previa a redução de 15 assessores para 10 no ano de 2017 por gabinete. Com isso, esta nova legislatura já iniciou com 10 comissionados para cada um dos 33 vereadores. Ontem, os vereadores aprovaram 7 dos 8 projetos que estavam na pauta. Vamos conferir o resultado da 34ª reunião ordinária. Aprovado em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar de autoria do prefeito que altera o inciso 2º do artigo 1º da Lei Complementar de 2014, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais e autoriza o Poder Executivo a alienar exclusivamente aos proprietários dos imóveis lindeiros áreas de propriedade municipal localizadas no loteamento Jardim Botânico de Campinas, parte 2ª. Também foi aprovado o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade localizadas no loteamento Jardim Santa Genebra, Gleba 1, parte 2. Aprovado em segunda discussão, outro projeto de lei complementar de autoria do prefeito. Este altera o artigo 3º da Lei 53 de 2013, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade, autoriza a venda a proprietários lindeiros e institui servidões. Foi retirada a urgência e, com isso, adiada a votação do projeto de lei de autoria do prefeito, que altera o artigo 3º da Lei 12.153 de 2004, que consolida a legislação sobre o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, CMPDA. O item 5 foi aprovado. É o projeto de resolução de autoria do vereador Antônio Flores, que altera inciso da Resolução 717 de 1999,
que dispõe sobre a concessão de honrarias pela Câmara Municipal. O item 6 também foi aprovado, é o projeto de decreto legislativo do presidente Rafa Zimbaldi, que concede o diploma de mérito jornalístico Braulio Mendes Nogueira a Luiz Fernando Rezende Esmeriz. Aprovado em turno único de discussão, o projeto de decreto legislativo do vereador Antônio Flores, que concede o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a diversas personalidades. Por fim, foi aprovado em turno único de votação o projeto de decreto legislativo de autoria do ex-vereador Cláudio da Farmácia, que concede a medalha Carlos Gomes ao DJ Jefferson Fernandes Mosquera. Mais informações sobre os projetos da reunião ordinária de ontem você encontra no site campinas.sp.leg.br. E ainda ontem o vereador Tenente Santini mediou uma audiência pública sobre a reforma da Previdência. O deputado federal Major Olímpio é membro da comissão que analisou na Câmara dos Deputados a PEC 287, que prevê mudanças na Previdência Social. A audiência foi realizada pelo Tenente Santini, que falou sobre o que foi exposto. Pela demonstração, pelo estudo que eles fizeram, não há necessidade alguma da reforma da Previdência agora. Eles demonstraram números para nós, que envolvem mais ou menos 500 bilhões de reais de dívidas de empresas com a Previdência, mais ou menos 200 bilhões de reais de corrupção no país, mais ou menos uns 500 bilhões de reais de fraudes dentro de prefeituras e governos do estado. Isso quer dizer que nós temos mais ou menos mais de R$1 trilhão de dinheiro que poderia ser recuperado e ser empregado realmente na Previdência. Então hoje foi muito esclarecedor, demonstrando que todo o nosso apoio contra a PEC que quer fazer a reforma da Previdência. Segundo o Major Olímpio, a população não sabe exatamente o que prevê a PEC. Nós estamos fazendo uma luta muito grande, eu digo nós, a sociedade, os sindicatos da área privada, os sindicatos da área pública, e fazendo uma luta muito desigual. Na medida em que o governo e técnicos que elaboraram a PEC 287 tentam passar a situação da Previdência no país e encontrando o responsável justamente quem contribui. Durante a reunião, os presentes deram destaque para a questão das aposentadorias especiais de policiais militares. Além disso, também foram anunciados outros encontros. Vai ter vários outros eventos. A ideia do Major Olímpio, da equipe dele, é rodar todo o Brasil com essa proposta. Hoje, dentro do que foi falado, conversamos bastante sobre a previdência dos policiais militares, né, que trabalham nas ruas. Então é incabível um policial militar, um guarda municipal, até um vigilante, um agente de segurança penitenciária, está com 63, 60 anos, correndo atrás de bandido na rua. Assim como diversas outras categorias. Imagine vocês uma faxineira que tem que fazer 8 horas de faxina por dia com 63, 65 anos. Então, na verdade, é um movimento contra a reforma previdenciária em todo o Brasil. E uma proposta que começa a tramitar aqui na Câmara quer obrigar estabelecimentos a manterem vigilantes para tentar diminuir o número de roubos e furtos. O vereador Permínio Monteiro apresentou um projeto de lei que fala sobre a obrigatoriedade da permanência de vigilantes nas áreas de estacionamento de estabelecimentos comerciais. Ele justifica a proposta dizendo que, assim, os frequentadores de shoppings e grandes supermercados, por exemplo, estariam mais seguros quanto a assaltos na saída desses locais de compra. Nem todos os supermercados e shoppings oferecem esse tipo de trabalho, esse tipo de segurança. Porém, foi pesquisado por este vereador que tem muito supermercado que não tem nem moto e nem o vigia fixo circulando entre os carros. Então, principalmente mulheres acaba sendo um alvo fácil, né, devido àquele momento ali de estar colocando a sua compra no carro. E inclusive com aquele carrinho de bebê, né, a cadeirinha do bebê no carro, que acaba oferecendo uma facilidade na questão do roubo, do sequestro, onde teve recentemente um caso polêmico, onde a mãe estava com a criança na cadeirinha de bebê e foi vítima de roubo, onde houve uma certa revolta e ela conseguiu obter êxito em pegar a criança.
Outros 2 projetos que foram protocolados e publicados no ementário da reunião ordinária desta segunda-feira têm como tema proteção ao direito do consumidor. Vamos conhecer essas propostas. O vereador Zé Carlos protocolou 2 projetos de lei com base no Código de Defesa do Consumidor. O primeiro propõe uma adequação à lei estadual que proíbe a exigência de valor mínimo para compras com cartão de crédito ou débito. A partir disso, a proposta inclui a proibição aos estabelecimentos que estipularem uma quantidade de produtos comprados, além de recusarem o pagamento à vista por esses meios. O parlamentar justifica a iniciativa. Na realidade, nós estamos fazendo só uma adequação, porque a lei estadual ela só fala do valor e não fala da quantidade. Então, na realidade, nós estamos alterando a nossa lei para que ela, suplementando, quer dizer, a lei estadual, onde se diz, por conta do Código de Defesa do Consumidor, ele fala em valor e quantidade. E a lei estadual ela só fala de valor. Então nós estamos suplementando esse artigo para que ele possa valer conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. A outra matéria altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal, que trata da comercialização de produtos impróprios para o consumo, expostos para a venda, armazenados ou em estoque. Zé Carlos explica que, de acordo com a norma, o Poder Executivo define a destinação final dos produtos através de decreto, o que para ele deve ser alterado. E na nossa lei nós falamos que o prefeito poderia regulamentar através de decreto. Então, nós estamos fazendo o correto nesse momento. Nós estamos alterando o artigo 3º da lei que nós mesmos fizemos, que passou por esse plenário, para que ele seja regulamentado através de lei específica e não por decreto. O autor das matérias detalha a tramitação. Nós estamos aguardando para que ele vá para as comissões de mérito, se ele já passou pela Constituição, Legalidade e Redação, não tem nenhum projeto, porque nós estamos adequando, só alterando, entendeu? Então nós estamos fazendo de acordo com o que a Constituição diz. Então ele passando pela Comissão de Constituição e Legalidade, depois vai para a Comissão de Mérito, e eu não vejo nenhum problema em estar aprovando tanto numa comissão como na outra. E veja a seguir, o Guarani entra em campo já contra o Boa Esporte pela 5ª rodada da Série B do Brasileirão. A gente volta já. A média, 8 horas. Existe o dormidor curto, que é de 4 a 6 horas, e o dormidor longo, coitado, que precisa de 10 a 12 horas. Esse realmente é muito prejudicado no sistema agora, que não permite ninguém dormir muito. A média é 8 horas. Quanto mais velho você vai ficando, menor é o tempo de sono. E você vai diminuindo o sono profundo no paciente idoso e aumentando os estágios 1 e 2. Então o velhinho dorme menos e mais superficial. Por isso que o velhinho acorda no meio da noite, você encontra ele comendo. Sim, vai diminuindo o sono 3 e sono reino na terceira idade. E gostaria de saber qual é o melhor horário para fazer doação. Avelar, a Fundação Hemocentro de Brasília funciona normalmente de segunda a sábado, das 7 às 18. O nosso fluxo maior de doadores hoje é pela manhã. Então, se você quiser vir de forma tranquila, ter um atendimento rápido, em torno de 30 a 40 minutos para todo o fluxo da doação, é ideal que você venha no período da tarde, pós-almoço. Lembrando que hoje, para doação de sangue, as pessoas precisam vir bem alimentadas, sem gordura e derivados do leite, ou seja, jejum em hipótese alguma. Se você preferir vir pelo turno da tarde, a gente pede para que a pessoa almoce e dê um intervalo de 2 horas do almoço para não prejudicar a digestão. E, gente, eu costumo brincar, aquele PF básico brasileiro, um arroz, um feijão, uma carne grelhada ou assada, nada de ovo frito e saladinha, tá bom?
Na sessão de ontem, os vereadores aprovaram 2 requerimentos de pedidos dos bairros Vila Boa Vista e Via Norte, na região norte aqui da cidade. Na 34ª reunião ordinária, o vereador Jorge da Farmácia falou sobre os 3 requerimentos dele. 2 são da área da saúde. De acordo com o vereador, o Centro de Saúde da Vila Boa Vista está com um número de profissionais reduzido. Eu fiz esse requerimento para ver o que a prefeitura pode nos ajudar em relação, se tem como a gente aumentar esse efetivo. Além disso, também tem algumas partes estruturais daquela unidade. O alambrado está muito ruim, a jardinagem, enfim, falta alguma manutenção que infelizmente tem deixado muito a desejar naquela região, principalmente o posto da Vila Boa Vista. O parlamentar levantou um outro problema. No bairro há um espaço para atividades dos moradores que também precisa de manutenção. E o espaço também, infelizmente, está tudo deteriorado. Chove. Quando chove bastante, entra água dentro dele, a pintura está muito desgastada. Eu fiz esse requerimento para ver se o prefeito consegue dar uma olhadinha melhor, principalmente nesse aspecto. A área social também foi um dos requerimentos do vereador. Eu sempre reclamo, eu sempre tenho falado na tribuna, a gente está falando que é uma cracolândia que nós temos aqui em Campinas. E infelizmente é naquela região, entre o Jardim Eulina e o Parque Via Norte. E esse não foi o primeiro pedido que ele fez ao executivo sobre o assunto. Toda vez eu faço esse requerimento, por quê? Porque eu vejo que a quantidade de pessoas, de usuários, está aumentando cada vez mais. Eu fico sempre questionando, eu questiono a Guarda Municipal, a Polícia Militar, e agora eu comecei a questionar o prefeito, ver se a gente consegue dar alguma coisa, ver se a gente consegue fazer alguma coisa para aquela população. Amanhã o dia deve começar com tempo firme e deve permanecer assim ao longo de toda a tarde, bem diferente desta terça-feira, possibilidade de chuva, só chuvinhas rápidas. Bom, as temperaturas médias ainda continuam mais baixas. A mínima é de 14 graus logo cedo e a máxima chega aos 24 graus, segundo o CEPAGRE da Unicamp. Chegou a hora de falar sobre esporte e tem dica de corrida nesse fim de semana, jogo de futsal agora à noite, Campeonato Brasileiro na quinta-feira e logo mais o duelo no Brinco de Ouro. O Guarani recebe o Boa Esporte numa reedição da final da Série C que aconteceu no ano passado. O Bugre vai tentar a 3ª vitória no Brinco de Ouro para poder se aproximar do G4 da Série B. O técnico Vadão pode promover pelo menos 2 alterações, já que a equipe fez uma exibição muito ruim no último sábado contra o Vila Nova em Goiânia. Ingressos para hoje à noite, R$ 40 a inteira e 20 a meia entrada. Setor coberto embaixo do tobogã apenas para o sócio torcedor. A partida começa às 7h15 da noite. Um pouco mais tarde, às 8 horas da noite, tem a 10ª rodada da Liga Paulista de Futsal, entre Hortolândia e Pulo do Gato. A equipe de Campinas é a 3ª colocada e, se vencer, ultrapassa o Corinthians na classificação. O adversário de logo mais é o Lanterna com nenhum ponto. 8 jogos e 8 derrotas. Pra cima deles, Pulo! Na quinta-feira, a Ponte Preta joga fora de casa, em Goiânia, contra o Atlético. A Macaca é a 6ª colocada do Brasileirão com 7 pontos. E o adversário é o Lanterna com nenhum ponto ganho. 4 jogos e 4 derrotas. Fernando Bob continua fora, aprimorando a forma física. No domingo, 2 competições. Às 7 horas da manhã, tem a 7ª meia maratona de um hipermercado em Campinas. Percurso de 10 e 21 quilômetros. Largada às 7 horas da manhã, na Avenida Glicério. Inscrições só até amanhã no site ticketagora.com.br. E às 9 horas da manhã, o 2º torneio da Associação Campineira de Judô, no ginásio do Taquaral, com as principais academias da cidade. Disputa nas categorias Mirim, A Sênior, masculino e feminino. Não deixe de prestigiar o melhor do esporte da cidade.
Tá aí a programação esportiva desta semana. Esta edição fica por aqui, mas lembrando que logo mais às 6h30 da tarde tem debate público aqui no plenário sobre a lei do PSIL, que regulamenta o funcionamento de comércios das 10 da noite até às 7 da manhã. Este debate tem transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas, então fique ligado. Eu vejo vocês amanhã. Uma ótima noite para você.